Olá, hoje nós vamos para o capítulo 35 do livro dos Salmos. Portanto, é o Salmo 35. Salmo 35 na numeração que nós adotamos, a numeração grega. Na numeração hebraica é o Salmo 36. Numeração hebraica é sempre uma unidade à frente da numeração grega. Muito bem. O Salmo 35 é a oposição da maldade dos homens e diante da providência de Deus, ou seja, a maldade dos homens versus providência de Deus. Maldade dos homens, maldade do nosso coração, sempre nos levará a tristeza, a decepção, a vergonha, ao pecado. A providência divina sempre será a garantia de felicidade, de bem, de paz. Então, esse salmo trata dessa oposição. Aqui está a maldade do homem, aqui está a providência divina. Ou seja, quando nós confiamos e quando nós nos entregamos na providência divina, nós somos felizes. Tá bom? Você vai entender como que é interessante. Vamos lá? Deixa eu só lembrar você, esse salmo é um salmo que na família dos salmos trata-se de um salmo, uma oração individual de pedido de socorro, viu? Então, uma oração individual de pedido de socorro. Na família dos salmos é esse pedido de socorro do salmo, tá bom? Gente, dá um like agora nesse salmo, aqui, ó, nesse vídeo, dá um like, é isso, tá onde está escrito aqui, ó, vai dar um like ali. Você, nesse momento, você me ajuda também, dando esse like, dando esse joinha, a divulgar esse trabalho. E quero muito que você divulgue, convide mais pessoas para fazer essa leitura com a gente, convida as pessoas para ler a Bíblia inteirinha, não é uns pedacinhos da Bíblia não. Eu gosto mais desse pedaço. Não, Bíblia é um convite para ler a palavra de Deus inteirinha. Eu sei que às vezes tem lugares, livros na Bíblia que são mais áridos, né? Mas é importante lê-los, é importante demais lê-los, né? Eu não gosto desse livro, mas vamos ler. A proposta é essa, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Veja que salmo bonito esse salmo. É uma oração de pedido de socorro, como diz, e você vai perceber o que é a maldade dos homens, o que é a providência divina. Veja só. Salmo 35, ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. A iniquidade fala ao ímpio no seu coração, não existe o temor a Deus ante os seus olhos, porque ele se gloria de que sua culpa não será descoberta nem detestada por ninguém. Suas palavras são más e enganosas. Renunciou a proceder sabiamente e a fazer o bem. Em seu leito ele medita o crime. Anda pelo mau caminho, não detesta o mal. Senhor, vossa bondade chega até os céus. Vossa fidelidade se eleva até as nuvens. Vossa justiça é semelhante às montanhas de Deus. Vossos juízos são profundos como o mar. Vós protegeis, Senhor, os homens como os animais. Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus. À sombra de vossas asas se refugiam os filhos dos homens. Eles se saciam da abundância da vossa casa, e lhes dais de beber das torrentes de vossas delícias, porque em vós está a fonte da vida, e é na vossa luz que vemos a luz. Continuai a dar vossa bondade aos que vos honram, e a vossa justiça aos retos de coração. Não me calque o pé do orgulhoso, não me faça fugir a mão do pecador. Eis que caíram os defensores da iniquidade, foram prostrados para não mais se erguer. Você compreendeu que interessante? Primeiro, é um pedido individual de pedido de socorro, pedindo para que Deus venha em socorro, que Deus traga a sua justiça, que Deus nos salve, nos livre. Mas, veja que interessante, eu falei para você que esse salmo fica bem claro, a oposição entre a maldade do coração dos homens e a providência divina. Então, num primeiro momento, do versículo 1
ao versículo 5, ele só fala da maldade, dos crimes, do homem que arquiteta o mal, do homem que pensa mal, né? Veja assim comigo. Olha aqui, ó. Aliás, eu até esqueci de falar. Ao mestre do canto, você lembra de que é, né? Ao mestre do canto ou ao mestre do coro significa que esse salmo faz parte do inário do templo. Então, ele faz parte da coletânea que o templo tem para as liturgias. Vamos lá. Olha aqui, ó, do versículo 2 até o versículo 5. A iniquidade, não existe o temor de Deus, porque ele, né, o homem, se gloria de que sua culpa não será descoberta, suas palavras são más, são enganosas, renunciou a proceder sabiamente, a fazer o bem, em seu leito ele medita o crime, anda pelo mau caminho, não detesta o mal. Tudo isso aqui, ó, do versículo 2 ao versículo 5, a maldade do homem. Aí, essa maldade do homem é apresentada diante da providência divina. Olha aqui que bonito, aqui, ó. Aí começa a falar da providência divina. Senhor, a vossa bondade chega até os céus, vossa fidelidade se eleva no vossa justiça é semelhança às montanhas de Deus. Olha aqui, ó. Vós protegeis, Senhor, os homens e os animais. Como é preciosa a vossa bondade. Eles se saciam da abundância da vossa casa, né? Vós sois a fonte da vida, a luz. Continuai a dar vossa bondade. Não me, né? Então, olha que interessante. Em primeiro momento apresenta a bondade a maldade do homem e depois a providência divina. O que tem que ficar claro na nossa cabeça? A maldade que está no nosso coração, a maldade que está no coração do homem, sempre vai nos levar à infelicidade, sempre vai nos levar à decepção, sempre vai nos levar à morte e sempre vai nos levar à tristeza. Mas abandonar-se na providência divina, abandonar-se nas mãos de Deus, é uma garantia de que nós seremos verdadeiramente felizes. Então, ao mesmo tempo que esse salmo nos coloca diante de uma certeza de que a maldade nos leva à infelicidade, ele traz para a gente uma outra grande certeza. Se a gente confia no Senhor e se a gente se abandona nas suas mãos, nós seremos felizes. Ou seja, duas grandes certezas. Ir pelo caminho da maldade do coração humano nos leva à tristeza e à decepção. Abandonar-se nas mãos de Deus, na sua providência, nos leva à felicidade. Vamos ver aqui alguns versículos que eu acho muito bonito a gente lembrar. Primeiro, vem aqui comigo no versículo 9. Olha que interessante. Eles se saciam da abundância de vossa casa, e lhes dais de beber das torrentes de vossas delícias. Delícias, atenção, a Bíblia traz esse termo delícias, e todas as vezes que a Bíblia traz esse termo delícias, a Bíblia está evocando o Éden, o jardim das delícias. Então é bom a gente que está estudando a Bíblia, sempre você perceber, esse termo delícias é um termo muito próprio da palavra de Deus, que nos lembra e nos remete ao Éden, o jardim das delícias, né? Então olha que interessante, Deus faz a gente beber da abundância da sua casa e das torrentes de vossas delícias, e beber da torrente do Éden, porque o Éden, o paraíso, né, que Deus criou, o jardim das delícias que Deus criou, é o projeto original de Deus para que a gente possa ser feliz. Então o que Deus quer de nós? Deus quer de nós devolver para a gente aquilo que era o projeto original, o jardim das delícias, o jardim dos Édens. Tá bom? Vamos lá. Esse versículo 10 é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo. Versículo 10. Porque em vós está a fonte da vida, é fonte da vida. E é na vossa luz que vemos a luz. Duas coisas muito importantes. Fonte e luz. Fonte e luz são dois símbolos de vida, duas metáforas de vida. Não esqueça disso. Fonte e luz. Fonte de quê? A fonte da água viva. A fonte da água viva.
aquela fonte que jorrou no deserto, quando Moisés bateu e saiu água do rochedo nas águas de Meriba. A fonte que Jesus fala para a samaritana, no poço, e dizendo para a samaritana, você pode se saciar da fonte de água viva, da fonte que Ezequiel lembra na sua visão, do lado direito do templo, uma fonte de água que jorrava, da fonte de água que jorra do lado de Jesus, da fonte de água viva que não nos deixa sentir mais sede. Então, fonte é uma metáfora para a vida, é um símbolo de vida. E luz, da mesma forma. Em oposição às trevas, trevas significa morte, sofrimento, a luz significa vida. Por isso é que nós falamos que quando uma pessoa passa a viver, é dada a ela a luz. Você deu à luz a alguma pessoa, ou seja, você ofereceu a luz, né? Quando a mulher tem uma criança, a gente fala assim, ela deu à luz, né? Ou seja, ela trouxe a luz, né? Ela trouxe a vida a essa pessoa. Por isso, luz e fonte são símbolos de vida, viu? E aqui, para terminar, aqui eu queria lembrar você que versículo 13. Isso aqui é uma coisa que é interessante como a gente está estudando, é bom você saber. Eis que caíram os defensores da iniquidade, foram prostrados para não mais se erguer. Aí é importante a gente lembrar, por isso que é bom, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai lá no original também. Eu trago o estudo da Bíblia para você, usando um texto aqui da Bíblia, que é da Ave Maria, que nós usamos, e você pode usar o texto que você quiser, mas sempre eu consulto no original. No original é muito interessante. O original em hebraico diz assim, ali caíram os defensores da iniquidade. Isso é interessante, olha que interessante isso aqui, ó. Aqui São Jerônimo, né, quando traduziu, ele traduziu assim, eis que caíram os defensores da iniquidade. Mas no original está escrito, ali caíram os defensores da iniquidade, foram prostrados para não mais se erguer. Ali caíram os maus, ali caíram os pecadores, ali caíram os iníquos. Muito bem, ali. Então é interessante a gente ir lá no original e perceber, peraí, ali onde? Onde é que caíram os pecadores? Onde é que caíram os criminosos? Onde é que caíram os iníquos? Onde foi? O Salmo, ele quer dizer que o ali se refere ao templo, que era o lugar da morada de Deus. Ali no templo caíram os criminosos, ali no templo caíram os pecadores, ali no templo caíram os iníquos. Só que o templo foi substituído por quem? Por Jesus. Lembra que Jesus falou assim, destrua esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Por quê? Porque aquele templo pode ser destruído, mas Jesus ressuscitou em 3 dias. Por que não existe mais templo? Porque Jesus é o novo templo. E isso é importante lembrar. O templo de Jerusalém, ele não precisa ser reconstruído. Por isso é uma baboseira querer reconstruir templo igual de Jerusalém. Por quê? Porque o templo foi reconstruído 3 dias depois. 3 dias depois. Jesus falou, destruí esse templo e eu reerguerei ele em 3 dias. O templo, que era o lugar da morada de Deus, foi substituído por Jesus ressuscitado. Está entendendo? Porque teologicamente falando, é um erro você reconstruir um templo e chamar, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Teologicamente, é até uma afronta com o cristianismo isso. Porque o tempo do templo já passou. Não existe mais
templo de Jerusalém. Existe agora o novo templo, que é Jesus. O novo templo que é Jesus. Não precisamos mais de um templo de Jerusalém, de Salomão, porque Jesus já ressuscitou. Este é o templo novo. Muito bem, então, veja só que interessante. O ali é agora em Jesus. Nós poderíamos dizer, ali em Jesus caíram os defensores da iniquidade. Ali em Jesus caíram os pecadores. Ali em Jesus caíram os criminosos. Ali em Jesus caíram os iníquos. Olha que profundidade desse salmo. Olha que beleza desse salmo. É maravilhoso demais. Maravilhoso demais. Eu quero que agora você desligue o celular, o computador, pegue o salmo e reze agora. Lembrando da providência divina, do amor de Deus que envolve você. E lembrando que é em Jesus que nós somos salvos. É ali em Jesus que acontece a salvação. É ali o novo templo. É ali a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ali a luz que brilha para sempre. A palavra para iluminar o seu coração é versículo 10. Porque em vós está a fonte da vida. E é na vossa luz que vemos a luz. Porque em vós está a fonte da vida. E é em vossa luz que vemos a luz. Et crucem Domini, fugite partes adversa. Vite teleo detribiuda, radicis Davide. Aleluia.